Tô aqui pensando, gente. Queria tanto agora um bolo de chocolate, cobertura, morango em cima. Eu queria estar numa praia, água de coco, rede, comendo peixe frito. Será que é pedir muito? Queria tanta coisa. A gente quer tanta coisa, mas quase nunca as coisas acontecem como a gente quer. A gente sempre quer algo e não consegue. Porque na verdade nós queremos. E a gente aprende com a vida que quase nunca as coisas acontecem como a gente quer. Então nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vontade versus a vontade de Deus. Aquilo que a gente quer e aquilo que Deus quer. A gente sabe muito bem que Deus, Ele é soberano e a vontade dele sempre prevalece. A vontade de Deus deve sempre prevalecer na nossa vida. Mas não é fácil aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus geralmente conflita com a nossa vontade. Porque a gente quer sempre aquilo que é bom para nós. E Deus, Ele sempre procura aquilo que é necessário, né, e bom para todos. Então, a questão é aprender a submeter e aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz, né, o apóstolo Paulo fala que ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos, no capítulo 12. A vontade de Deus, ela sempre é melhor para nós. Só que aceitar a vontade de Deus exige de nós, né, uma renúncia muito grande da nossa própria vontade, do nosso eu, do nosso ego, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja. Porque para aceitar a vontade de Deus eu preciso abrir mão da minha. Não tem como eu viver a minha vontade e viver a vontade de Deus ao mesmo tempo. Não. Ou eu vivo a minha vontade ou eu vivo a vontade de Deus. O grande problema é que as pessoas geralmente optam por viver a sua vontade, viver o seu desejo, né? E fazendo isso, obviamente, ela abre mão da vontade de Deus. E é por isso que muitas coisas na nossa vida dão errado. É por isso que a gente se frustra tanto, quebra a cara, né? É por isso que acontecem tantas coisas terríveis na nossa vida. É porque nós não estamos atentando para a vontade de Deus, não estamos entendendo ou não queremos entender a vontade de Deus, né? A gente até ouve, a gente até sabe o que Deus quer para nós, a gente até sabe o que nós devemos fazer, mas quando a gente coloca na balança, né? Quando a gente fala assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Né? A gente pende, né, sempre para o nosso lado, para a nossa vontade, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja. É por isso que muitas coisas acabam dando errado, muitas coisas não saem como a gente gostaria, muitas coisas acabam, né, se perdendo e a gente lá no final se frustra, né, e a gente acaba se tornando pessoas tão doentes, né, emocionalmente, pessoas, né, feridas, pessoas que realmente não conseguem enxergar, né, a beleza da vida, não conseguem mais caminhar porque se frustraram, né? As pessoas se frustram e não conseguem mais caminhar. Então, querido, nesse vídeo eu quero deixar essa palavra ao teu coração, deixar, né, esse texto da palavra de Deus com você que está lá em Romanos no capítulo 12. Nós precisamos entender a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não entendamos a vontade de Deus, e geralmente a gente não entende mesmo, viu? Geralmente a vontade de Deus para nós não entra na nossa cabeça, porque a princípio ela não
é muito prazerosa para nós, ela não nos traz muita alegria inicialmente, ela não nos traz muita satisfação a curto prazo, mas a longo prazo a gente percebe que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela faz com que nós vivamos uma vida tão abençoada, tão tremenda, tão cheia da graça de Deus. A nossa vida, ela precisa estar adequada à vontade de Deus. Então, nesse vídeo, eu gostaria que você entendesse isso. Viva sempre a vontade de Deus. E como que eu vou saber a vontade de Deus, pastor? Me explica. É muito simples. Easy, fácil. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Está tudo escrito lá. E não apenas leia. Coloque em prática a palavra de Deus. Resumindo, obedeça. Obedeça. Ainda que contra a sua vontade, mas obedeça. Fazendo isso, certamente você estará vivendo a vontade de Deus. O que está escrito na palavra de Deus, obedeça. E você certamente vai viver a vontade de Deus e você vai começar a colher os frutos de uma vida de obediência, e você vai perceber que como é muito melhor fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, e que Deus te abençoe poderosamente. Fique firme com o Senhor, porque Ele é contigo. Grande abraço.